Gente, você passa por isso? Eu não. Nós vamos falar de um assunto agora que eu Que acho não me diz que... respeito, né? Aham, eu acho que ninguém passa por Não. isso, né? Talvez, não sei. O recebimento de chamadas indesejadas é um problema que atinge a todos os usuários de telefonia celular do Brasil. A todos, independente da idade, classe social ou região do país. As chamadas indesejadas podem ser divididas em 4 tipos: televendas, cobrança de desconhecido, quem nunca, tentativa de golpe, chamada de robô. Oi, quem tá falando aí, né? Alô, alô. Isso acontece normalmente várias vezes durante o dia. Mas qual é o risco, afinal de contas? Como é que a gente pode evitar essas chamadas? Quem vai falar com a gente sobre esse assunto aqui no Notícias do a advogada Cristina Lombardi, que é especialista em direito do consumidor. Doutora Cristina, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem ao vivo nesse começo do ano, né? Antes de mais nada, feliz 2022 para você. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Oi, gente. Bom dia, boa tarde já. Feliz ano novo para vocês. Agora, mandei só mensagem. Agora é feliz ano novo na televisão. É verdade, é verdade. Feliz ano novo. Eu e a Tainá estávamos dizendo aqui que nós não temos esse problema de receber esse tipo de ligação indesejada, assim, tipo, ninguém nunca ligou, spam, cobrança indesejada, nada disso, cobrança indevida. Que privilegiados, então nem fala ao vivo, porque vai que eles descobrem, né? Todo mundo passa por isso, né, doutora Cristina? Ninguém escapa, eu acho, né? Ninguém escapa disso, não tem como. Até tem meios, né, de melhorar, acho que é isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Até exatamente. Tem meios, mas sim, é um problema que você não queria ter, não fez nada para ter o problema e depois você tem que se dar o trabalho para se livrar dele. E o que acontece existe, conforme a tecnologia vai avançando, vai facilitando, né, os métodos. Antigamente a gente recebia panfleto na rua, né? Tá passando no lugar, alguém vem te dar um papelzinho que você não quer. Não é? Agora, exatamente. Só que agora isso é menos frequente, né? Só em alguns lugares, mas em compensação as empresas arrumaram muito fácil e barato para elas, né? De dar esse tipo de propaganda não solicitada. Então nós temos tanto o e-mail, né, como mensagem, tanto aquela mensagem de texto, né, o SMS, como também agora até para o WhatsApp acaba vindo, embora o WhatsApp tenha determinados meios de controle. Mas, então, assim, é um problema pelo transtorno, de fato, isso às vezes pode fazer com que você até perca o acesso à mensagem importante, porque veio tanta coisa que você não queria no meio, que ou você vai parar um tempo para ficar ali selecionando, isso vai, isso fica, ou então você acaba perdendo, às vezes, uma mensagem que era importante, né, que você queria, uma mensagem desejada no meio das indesejadas. Então, falando um pouco sobre o que pode ser feito para evitar, tem algumas medidas que dá para melhorar bem. Pelo Código de Defesa do Consumidor, isso é considerado uma prática abusiva. No limite, isso gera até direito à indenização por dano moral. Não vou dizer que é comum você demonstrar um prejuízo real, né, nesse sentido, mas existe a possibilidade de punição administrativa para as empresas que enviam spam. Existem normas, existem regulamentos, existem leis a serem seguidas em relação a isso. Agora, do ponto de vista, então, do consumidor, do ponto de vista prático, né, o que a gente pode fazer para evitar? Existem diversos jeitos, né, de ir mitigando isso. E-mail é recomendável que se tenha mais de um e-mail e que se tenha e-mails específicos para cadastramento, porque existem sites que você quer e nos quais você precisa se cadastrar. Então, evitar de usar, por exemplo, o e-mail comercial ou o seu e-mail pessoal de uso comum para os assuntos sérios da vida, para que justamente esses e-mails não caiam numa rede de cadastro de spam e sejam tumultuados. Às vezes é interessante você ter um e-mail qualquer apenas para fins de cadastrar sites que você precise cadastrar e, digamos assim, você não está prevenindo o spam, mas você está setorizando o dano. Aquilo não vai comprometer o seu e-mail comercial, o
a sua profissão, o seu trabalho, os seus e-mails pessoais de questões mais pontuais, mais relevantes do seu dia a dia. Então, fica um e-mail só para isso. Isso é uma coisa. Você deve ter um bom antivírus, anti-spam instalado para essas ferramentas. Já tem uma parte desse serviço de barrar o lixo eletrônico. Então, isso é uma coisa relevante, manter antivírus atualizado, anti-spam atualizado. Uma dica que alguns provedores e até sistemas de antivírus indicam é evitar que que o seu e-mail de cadastramento seja um e-mail muito óbvio, por exemplo, seu nome e seu sobrenome. Colocar e-mails mais difíceis, né? Que seja iniciais, alguma coisa assim mais simples, que evite que os robôs consigam gerar automaticamente aquele e-mail para você. Então, isso é uma coisa que também ajuda. E, por fim, com relação a ligações telefônicas, existe um serviço interessante do governo federal, que se chama Não Me Perturbe. O nome é ótimo. É um portal no qual você abre uma conta, faz um cadastro e você vai colocar ali os seus telefones, que não deve, você vai poder colocar certinho quais os telefones você quer proteger daquilo. Tá? Então, ele tem a tendência que tenha cada vez mais, então vale muito a pena se cadastrar, por isso é o serviço do governo. Diversos estados e algumas cidades têm o seu próprio serviço vinculado ao PROCON. O estado de São Paulo tem no site do PROCON um local onde você cadastra o seu telefone para não receber esse tipo de mensagem, e isso é eficaz. Tem um prazo de 30 dias em que todas as empresas, as produtoras mais oficiais de spams, que são as operadoras de telefonia, serviços de TV a cabo, de internet, que realmente têm um grande alcance e ficam, de fato, incomodando bastante. Então, você vai cadastrando, como essas empresas elas estão vinculadas e sabem que sofreriam sanções se continuassem com isso, esse serviço costuma ser eficaz. Uma outra pergunta, assim, quando a gente pode cadastrar esses números, tem lá no PROCON, tem como a gente cadastrar o CPF para poder não receber. O número pessoal, quando é número de empresa, né, que é o número de trabalho que a gente usa, tem como fazer, tem esse recurso também, ou é só quando é o número pessoal mesmo, nosso celular, com o nosso CPF? Não, você sabe? Não fazem restrição de qualquer... Não fazem restrição. Você abriu a sua conta, você cadastra todos os números que estão na sua responsabilidade. Pode ser, inclusive, o telefone fixo da sua casa. Ninguém mais tem telefone fixo em casa, mas para quem tem... Nós tivemos que tirar do gancho esse dia, porque como tem internet, cadastro tem que ter, né? E aí nós tiramos uns tempos, porque não dava. Todo dia, às 7 da manhã, começa. É muito chato, né? É muito difícil lidar. É muito chato. Eles sabem que você vai estar em casa e ficam te ligando. Exatamente. E você falou a respeito de dano moral. Quando é que isso caracteriza efetivamente dano moral? Quando é que efetivamente a gente consegue entrar na justiça processando uma empresa ou, enfim, um serviço com relação a isso? Principalmente, eu imagino, quando isso se deve a uma cobrança indevida, por exemplo. Exato. Porque às vezes você está com um número de telefone que pertenceu a outra pessoa no passado e o cara simplesmente não pagou a conta e eles continuam te ligando para cobrar uma conta que não é sua, né? Eu tenho várias mensagens nem vou falar o nome da pessoa aqui. Mas cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu devedor de estimação. Pois é, né? A gente mesmo paga as contas em dia e fica recebendo cobrança dos outros, pelo amor de Deus. Para você poder passar por essa experiência, né? Você não tem essa experiência de ser um mal pagador, então, né, a vida está te proporcionando. Então, gente, é o seguinte, vamos lá. Dano moral, temos que fazer esse comentário. Dano moral na justiça brasileira, aqui nós não temos uma tradição, uma jurisprudência muito, muito benevolente com relação a dano moral. Existem muitas coisas que
quando você, pessoa, lê aquela situação, ouve aquele relato, você acha aquilo um absurdo, mas muitas vezes a jurisprudência diz isso é um mero transtorno, é um aborrecimento da vida em sociedade. Eles usam essa expressão, então tolere, tá? Então, não, é bastante difícil, tenho que confessar que é difícil a caracterização do dano moral. Porém, o que acontece? Vale a pena formalizar denúncias. Não necessariamente isso vai redundar numa indenização. Existe um caminho a ser seguido até você construir um caso em que de fato tenha a melhor probabilidade de uma indenização efetiva moral. Porque você precisa demonstrar tudo o que aconteceu. E sim, concordo que há casos extremos em que pode sim ser obtida uma indenização, essa situação de cobrança indevida, de horário de cobrança, porque isso tangencia um outro assunto. Ainda que você fosse o devedor, ou ainda que estivesse sendo direcionado a mensagem, a ligação para a pessoa correta, para o devedor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece critérios e métodos e normas e meios legítimos de cobrança e meios ilegítimos de cobrança. Então, existe um limite, inclusive, para a cobrança devida, porque se o sistema de cobrança que a empresa está adotando está sendo, de fato, invasivo, excessivo, agressivo, e isso pode gerar algum tipo de sanção para a empresa e até mesmo algum tipo de indenização, ainda que a cobrança fosse devida. Quem dirá para a cobrança indevida? Certo? Porque essa questão de horários, existe limite dos horários que a pessoa pode ser abordada, pode ser incomodada, né? Então, conforme o sistema de cobrança que está sendo utilizado, isso deve ser documentado, deve ser formalizado denúncia no PROCON, denúncia em site de ouvidoria da própria empresa, tudo que fique documentado para que você tenha como demonstrar o quão excessivo foi aquilo, de modo a produzir a indenização pelo dano causado, mas também a sanção direta à empresa, sanções administrativas, as sanções do PROCON, as multas do PROCON, são pesadíssimas. Não se compara ao que uma indenização, financeiramente, ao que seria uma indenização por dano moral. Às vezes, para uma grande empresa, uma grande companhia telefônica, por exemplo, o que você receberia de indenização por dano moral, de fato, não impacta financeiramente na empresa. Multas do PROCON são vinculadas ao faturamento e elas são pesadíssimas. Cris, uma outra pergunta com relação a isso, é comum as pessoas indenizarem, elas entrarem, procurar o PROCON para isso? Porque eu acho que acontece tanto, as pessoas acostumam, acham que é coisinha pequena, aí como o Ricardo falou aqui, não canso de bloquear, mas eles não param de ligar, dá risada, né? Eu recebo um monte de mensagem também e já bloqueei vários números. É comum as pessoas aprender a lidar, tipo, bloquear, ignorar, ou eles entram mesmo com alguma ação? O que é? Como é que é esse quadro hoje? Como que você analisa essa questão? É mais comum as pessoas tolerarem e acharem que não tem jeito. Por isso é bem interessante essa questão que trouxeram, para que, de fato, haja mais informação das pessoas que têm, sim, o que fazer. Você não precisa simplesmente tolerar essa situação. Existe um trabalho envolvido? Sim. Por exemplo, você recebe esse e-mail, o resto é denunciar e não simplesmente deletar. Mesmo as ferramentas normais de e-mail, Yahoo, eles têm um botãozinho para você clicar do lado e denunciar. Isso é spam. Eu não solicitei essa mensagem. É apenas clicar. O mesmo trabalho de deletar, de clicar para excluir, é o trabalho de clicar para denunciar. Só que isso entra na máquina do provedor de acesso e isso, o volume de denúncias faz com que aquilo seja bloqueado para todo mundo. Então, como consumidores, no exercício, digamos, de uma melhor tutela do direito, a gente deve passar a fazer isso, passar a denunciar. E, no limite, essa insistência, denunciar sim em PROCON. Hoje em dia não é tão difícil você formalizar uma denúncia, uma reclamação no PROCON. Vale mais a pena você gastar um tempo
uma vez com isso, do que o tempo que você vai gastar ao longo de meses e anos deletando spam. É Entende? verdade. A gente deveria sim começar a ter essa cultura, usar esse site Não Perturbe. E só um comentário sobre isso de bloquear número. Hoje em dia essas ligações são robotizadas, né? O número que está aparecendo no celular, ele não é um número real, ele não é uma linha. Os números são gerados na hora, são números eletrônicos. Então, não é que você não vai receber sempre daquele número. Não é igual o meu celular, o seu celular. É um número que existe, digamos assim, físico, ligado a um aparelho. Aquilo não é um aparelho. Gente, Que beleza, hein? Que maravilha. Que beleza. Que beleza. Beleza. Cara de tristeza. Cris, pra gente fechar, então. Você cadastrar o seu vamos lá. número do que o deles. Tem uma pergunta. A Rosa Viana, ela perguntou assim: o que fazer quando você paga realmente uma conta, mas por algum motivo, algum erro no sistema, eles continuam te cobrando e você já enviou o comprovante para o banco, alguma coisa assim, para o local, mas ainda existe uma cobrança por algo que já foi pago. Danos morais, né, Cris? Com danos morais, o que tem que fazer, Cris? Processo de dano moral indiscutível. E isso tem uma probabilidade de êxito muito grande na justiça. Você entra em juizado especial, que é o antigo pequenas causas, né, que a gente falava. Você entra em juizado especial, precisa documentar isso, né? Não é fazer as coisas por telefone, é documentar. Mandei por e-mail, preencher. Tô mandando aqui pelo sistema deles, aqueles Fale Conosco, aqueles aplicativos, tira um print, anexa. Eu já paguei, eu já comprovei o pagamento, que isso nem era sua obrigação, porque pagamento tem que ser recebido automaticamente. Mas eu já paguei, eu já comprovei e eu continuo sendo incomodado. Isso é cobrança devida, isso dá dano moral indiscutível. Você citou no início um site, o Ricardo Reis está pedindo para colocar o site que foi citado no começo, para a gente denunciar. Não me perturbe.com.br, é esse nome mesmo. Tem como... Não me perturbe. Não me perturbe. Não me perturbe. Vamos pedir para os meninos colocarem aí, não me perturbe.com.br, e esse é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho, né, Cris? Para a gente evitar, principalmente a questão das ligações telefônicas e o e-mail também, mas principalmente o telefone, né? E em São Paulo tem um do Procon, que é bloqueio.procon.sp.gov.br. Para quem está em São Paulo, vale a pena fazer as duas coisas. Faz o não me perturbe e faz o bloqueio, né? Faz os dois, vale a pena. Isso. Não, com certeza, com certeza. Números, e você cadastra os seus números. Demora 30 dias, até 30 dias para rodar as notificações da empresa e tudo mais. Mas eu considero que vale muito a pena fazer. Entendi. Muito bom. Cris, obrigado pelas suas informações, obrigado pela sua participação com a gente aqui nesse comecinho, né, de 2022. A gente espera contar com você várias vezes aqui ao longo do nosso programa, e não só, né, para as nossas entrevistas, mas, é claro, para a nossa coluna de Direito do Consumidor, que você esteja sempre com a gente aqui. Feliz 2022, obrigado pelas informações. Obrigada, Cris. Se Deus quiser, estaremos juntos. Obrigada a vocês. Bom dia, pessoal.